Olá, meu nome é Pablo Casella, eu sou analista ambiental do ICMBio. Bem-vindos ao curso fundamental de trilhas sustentáveis. Esse curso faz parte de uma série de esforços do ICMBio para promover a visitação pública nas unidades de conservação. Ele é resultado do acúmulo de conhecimento que a instituição traz desde que foi criada nessa promoção da visitação pública nas unidades de conservação federais brasileiras. Em sua versão original presencial, esse curso tem uma carga horária de 40 horas e é desenvolvido normalmente ao longo de 5 dias, intercalando momentos de exposição conceitual, teórica, com momentos de atividades ao ar livre, atividades práticas, sendo que, no mínimo, um dia inteiro é feito no campo com uma intervenção direta e efetiva em uma trilha. O percurso proposto para esse curso foi dividido em sessões, que por sua vez foram subdivididas em aulas. As sessões são as seguintes: a sessão Introdução, a sessão Anatomia, Trilhas Sustentáveis, Classes, Planejamento e Manutenção. A sessão Introdução, na qual estamos, ela por sua vez tem 4 aulas, que são a aula 1, Dissociação Humano-Natureza, aula 2, Visitação de Natureza, aula 3, Evolução das Motivações e a quarta aula da introdução, a Diversidade de Trilhas. Hoje falaremos sobre a evolução das motivações, nossa terceira aula do curso. Para começar esse tema, eu trouxe essa imagem que representa um recorte de uma parte da América do Sul, na qual é mostrado em vermelho o ramo principal da chamada Trilha Piabiru. A Trilha Piabiru tinha cerca de 3.000 quilômetros de extensão e unia o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, sendo que uma das extremidades mais conhecida, havia ramais dessa trilha, mas a extremidade bem conhecida dela é em São Vicente, litoral de São Paulo, e ela ia até Cusco, sendo que havia ramais de Cusco até o litoral peruano. Essa trilha ela está aqui para representar que a motivação original, a motivação dos nossos antepassados acerca das trilhas, e aqui eu explico o que eu quero dizer com motivações. Essa palavra tem um duplo sentido nessa aula, porque são as motivações tanto que levaram as pessoas a construírem as trilhas, quanto também a motivação das pessoas em percorrerem, em utilizarem essas trilhas. Elas, às vezes, são motivações que são parecidas, mas nem sempre. A Trilha Piabiru ilustra o grande campo de motivações dos nossos antepassados acerca das trilhas. Motivações que a gente pode dizer eram mais pragmáticas, utilitaristas. As trilhas eram as formas de comunicação, de deslocamento, de trocas que existia entre localidades, muito antes das estradas e outras formas de deslocamento modernas. A Trilha Piabiru é um exemplo disso. Ela mostra como o Império Inca ele exercia toda a sua influência sobre civilizações, povos, etnias da grande região da América do Sul, na qual ele exercia influência, mas principalmente influência por meio da troca, por meio do comércio. Esse império ele tinha mais essa vertente de ser um império no sentido de determinar um certo monopólio das suas trocas, ou uma obrigatoriedade para que as trocas acontecessem com eles, e para que essas trocas fossem possíveis, havia toda uma rede de trilhos para que as pessoas pudessem realizar a troca dessas mercadorias, desses bens. Sobre essa abordagem desse assunto, de pensarmos nos nossos antepassados, eu recomendo fortemente assistirem a um episódio do canal Buenas Ideias, que é feito pelo Eduardo Bueno, jornalista especializado em história do Brasil. Esse episódio ele tem o nome de Os Nascimentos de São Paulo. Eu gosto muito desse episódio e ele encaixa muito bem nessa aula. Então, se você puder, assista esse episódio no contexto dessa aula, lembrando-se dessa aula, porque ele demonstra a importância que trilhas ancestrais tiveram no que hoje é São Paulo, no desenvolvimento econômico de São Paulo, no porquê São Paulo, que era uma cidade até o século XVIII, uma cidade com pequena importância no cenário do país, distante do oceano, não era litorânea, não é uma cidade litorânea, que é algo surpreendente
para uma cidade que se desenvolveu tanto, e por que então São Paulo se transformou nessa potência industrial, econômica e cultural que é o país hoje. Eu não vou fazer um spoiler do episódio aqui para vocês, mas já posso adiantar que a explicação, a tese defendida pelo Eduardo Bueno, que provavelmente não é uma tese dele, é alicerçada nas trilhas ancestrais. Então, recomendo muito, assistam esse episódio, bem como o canal como um todo, que traz sempre coisas bem interessantes sobre a nossa história. Ainda no campo das motivações dos nossos antepassados, eu trago umas fotos apenas para ilustrar, dentre as diversas motivações, algumas que são bem emblemáticas para algumas regiões do país. Essa primeira foto é uma foto antiga da cidade de Lençóis, aqui na Chapada Diamantina, na Bahia, e ela representa esse fenômeno que é comum a muitas regiões do país, que é a mineração. A mineração antiga se dava por meio do garimpo. Então, uma das motivações, genericamente falando, era que as trilhas eram a forma do trabalhador alcançar o seu local de trabalho. Eu também aproveito essa foto para fazer uma discussão que a gente pode aprofundar em aulas futuras, que é a gente pensar qual era o perfil, qual era a disposição física dessas pessoas, dos garimpeiros, como esse exemplo que eu trago, comparado com a mesma disposição, a mesma compleição física que nós temos hoje no presente. Imagino que para vocês também fique essa comparação fique dessa forma. Para mim, eu visualizo esses nossos antepassados como pessoas muito robustas, de muita força física. Portanto, os caminhos que eles utilizavam, as trilhas que eles construíram e utilizaram, eram trilhas que o esforço físico não era uma preocupação. Era um objetivo de chegar no local de trabalho da forma mais imediata possível. Da mesma forma, uma segunda motivação que originou diversas trilhas que até hoje utilizamos, é aqui representado por essa foto de caça, né? Então, os caçadores fizeram muitas trilhas. Desde os caçadores pré-europeus, os nossos ancestrais indígenas, que tinham diversas trilhas já construídas e utilizadas para suas várias finalidades, entre elas a caça, quanto também para os europeus que chegaram e se aproveitaram de trilhas já existentes ou abriram novas trilhas para continuar essa prática da caça. Da mesma forma, esse raciocínio que eu fiz com o garimpo se aplica à motivação da caça. O caçador ele não tinha uma preocupação com o esforço físico, por ser uma pessoa viril e robusta, e com muita força física mesmo. E mais um exemplo, uma imagem exemplificando uma motivação, era muito comum que as trilhas fossem utilizadas para a realização das trocas comerciais. E muitas dessas trocas comerciais em todo o país foi feita no lombo de animais de carga, as mulas e os burros, sobretudo. E aqui um parênteses que pode ser utilizado também numa aula futura, é a gente lembrar que, nesse caso específico, trilhas que eram predominantemente utilizadas por animais de carga eram utilizadas por animais com muito mais força física, com muito mais tração e com 4 pernas para se deslocarem. É incomparável com a utilização que é feita por nós, bípedes. Genericamente falando, os nossos antepassados, por tudo isso que eu já disse da robustez física, da não preocupação com o esforço físico que seria demandado para percorrer um percurso, e também porque em muitos desses casos, sem generalizar totalmente, mas trazendo um cenário via de regra, não havia a preocupação de que uma trilha tivesse que passar por locais nos quais haveria contemplação, nos quais eles precisariam se preocupar com os impactos ambientais dessa trilha, com aspectos estéticos, beleza cênica. Nesse caso, a principal preocupação geralmente era: tem um ponto A, ponto B, um ponto de origem, um ponto de destino, vamos fazer o caminho que seja o mais curto para chegar nesse local. Os resultados dessa forma de se criar, construir uma trilha estão sendo mostrados nessas fotos. Em geral, o caminho mais curto, sobretudo quando você tinha que vencer desnível, era o que nós chamamos de o caminho da linha de queda d'água, ou, numa nomenclatura mais popular, morro abaixo ou morro acima. O resultado de muitas dessas trilhas conhecemos bem, trilhas fortemente erodidas e quase sem uso, sem capacidade de serem utilizadas atualmente.
Quando a gente fala de motivação, eu falei que a gente também pensa na motivação do uso da trilha. Por isso, nessa aula, também falamos sobre as motivações daqueles que vão percorrer a trilha. Essas fotos que estão começando agora ilustram as motivações mais contemporâneas, que contrastam com as motivações dos nossos antepassados. Um passeio com um bebê, o passeio com pessoas mais velhas, fotógrafos, turistas, o passeio com bicicleta, e aqui uma bicicleta com carrinho de bebê, mais uma vez, ou a prática de atividades físicas, exercícios, elas contrastam com aquelas motivações utilitaristas. Embora essas pessoas que praticam essas atividades hoje nas trilhas também estão em busca de algo. Esse algo, no entanto, ele está num campo mais subjetivo, um campo mais abstrato, não tanto esse campo da obtenção de recursos, da troca, do trabalho físico de uma determinada área. Eu considero que a gente entender que há uma evolução, que houve e continua havendo uma evolução, tanto na motivação de quem percorre as trilhas, quanto nas pessoas que trabalham abrindo, construindo, mantendo essas trilhas, essa compreensão é muito importante para o nosso trabalho de pensar, planejar e manejar trilhas. Esse, em síntese, era o recado dessa aula, que se encerra aqui. Agradeço sua atenção e até a próxima aula.